Você pode passar anos tentando provar para o mundo que é capaz, e ainda assim sentir no fundo da alma que nunca é suficiente. Talvez ninguém saiba disso sobre você. Por fora, você trabalha, estuda, tenta melhorar, tenta mostrar força. Mas por dentro existe uma voz silenciosa que insiste em repetir: você não é bom o bastante. Você já sentiu isso? A sensação de que todo mundo parece ter mais talento, mais coragem, mais preparo, enquanto você precisa lutar o dobro apenas para não desistir. Talvez essa sensação tenha começado cedo. Talvez alguém comparou você com outra pessoa. Talvez disseram que você era fraco demais, quieto demais, diferente demais. Ou talvez a vida simplesmente trouxe fracassos suficientes para fazer você acreditar que existe algo errado com você. Então você tenta compensar, trabalha mais, pensa mais, se cobra mais. Mas quanto mais tenta provar seu valor, mais distante parece chegar da sensação de confiança verdadeira. E aqui está algo que quase ninguém percebe. A maioria das pessoas acredita que a autoconfiança nasce quando você finalmente se sente preparado. Mas existe um detalhe nisso que muda tudo. Na Bíblia, as pessoas que fizeram as coisas mais extraordinárias quase nunca se sentiam prontas. Na verdade, muitas delas foram escolhidas exatamente quando pareciam improváveis demais. E talvez o exemplo mais poderoso disso esteja em uma história que muita gente conhece, mas quase ninguém entende profundamente. A história de um jovem pastor chamado Davi. Mas antes de chegarmos no gigante, existe algo na história que revela uma verdade surpreendente, porque Davi não começou enfrentando Golias, ele começou sendo ignorado. Quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, todos os irmãos de Davi foram apresentados, homens fortes, experientes, treinados, homens que pareciam reis. E Samuel quase escolheu um deles imediatamente. Mas Deus disse algo que ecoa até hoje. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Você consegue imaginar o que isso significa? Enquanto todos estavam focados nos filhos mais impressionantes, o verdadeiro escolhido estava no campo cuidando de ovelhas. Ninguém achou importante chamá-lo. Ninguém pensou que ele poderia ser o escolhido. Talvez você entenda essa sensação. A sensação de ser o último a ser lembrado, a pessoa que nunca parece a mais preparada, a mais talentosa, a mais confiante. Mas existe um detalhe nessa história que quase ninguém percebe. O lugar onde Davi estava não era um erro, era um processo. Enquanto ninguém via, ele aprendia a cuidar, aprendia a proteger, aprendia a confiar em Deus quando ninguém estava olhando. E isso muda completamente a forma como entendemos a autoconfiança, porque o mundo ensina algo muito diferente. O caminho humano diz que você precisa provar seu valor para merecer confiança. Então você compara sua vida com a vida dos outros, compara seu começo com o meio da jornada de alguém, compara seus bastidores com o palco de outra pessoa. E cada comparação rouba um pedaço da sua paz. Mas a sabedoria bíblica aponta para outro caminho, um caminho que parece estranho no começo. A verdadeira confiança não nasce quando você acredita em si mesmo. Ela nasce quando você entende quem Deus vê em você. E isso muda tudo. Porque quando você tenta viver apenas com sua própria força, qualquer falha parece um veredito final. Mas quando você entende que sua identidade não depende da opinião das pessoas, algo dentro de você começa a mudar. E é exatamente isso que aparece quando a história de Davi finalmente encontra o gigante. Golias não era apenas um inimigo. Ele era o tipo de problema que faz qualquer pessoa duvidar de si mesma. Um guerreiro gigante, treinado desde jovem,
armadura pesada, experiência em batalha. Durante 40 dias, ele desafiou o exército de Israel. E ninguém teve coragem de enfrentá-lo, nem os soldados, nem os líderes, nem o próprio rei Saul. Então um jovem pastor chega ao campo de batalha, levando comida para seus irmãos. E ele ouve o desafio: Golias insultando Israel, desafiando o povo de Deus. E Davi faz uma pergunta que muda toda a cena. Quem é esse filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Percebe o que aconteceu aqui? Todos estavam olhando para o tamanho do problema, mas Davi estava olhando para quem Deus era. E aqui está algo poderoso. Quando Davi se oferece para lutar, as pessoas imediatamente tentam convencê-lo de que ele não é capaz. Você é muito jovem. Você não é guerreiro. Esse homem luta desde a juventude. Essas frases devem soar familiares. Talvez você já tenha ouvido versões modernas delas. Você não tem experiência. Você não tem talento suficiente. Isso é grande demais para você. E muitas vezes, essas vozes acabam se tornando a nossa própria voz interior. Mas existe um detalhe na resposta de Davi que revela um princípio profundo. Ele não diz, eu sou forte. Ele não diz, eu sou incrível. Ele diz algo muito diferente. Ele começa a lembrar do que Deus já fez em sua vida. Ele diz que quando um leão apareceu, Deus o livrou. Quando um urso atacou, Deus o livrou. E então, ele declara algo que muda tudo. O mesmo Deus que me livrou do leão e do urso, me livrará deste filisteu. Essa é a verdadeira raiz da autoconfiança bíblica. Não é acreditar que você é invencível. É lembrar que Deus tem sido fiel. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes você já superou coisas que pareciam impossíveis, mas esqueceu disso quando o próximo desafio apareceu? Talvez você já tenha atravessado momentos difíceis. Talvez já tenha sobrevivido a perdas, rejeições, crises. Mas quando um novo gigante aparece, a memória da fidelidade de Deus desaparece. E então a insegurança volta. Mas existe outra parte dessa história que quase ninguém percebe. Antes de enfrentar Golias, Davi tenta usar a armadura de Saul, mas ela não serve. Ela é pesada, estranha, desconfortável. Então ele decide lutar com o que já tinha, uma funda, 5 pedras e uma fé que havia sido construída em silêncio. Isso revela algo extremamente importante. Muitas pessoas perdem sua autoconfiança porque estão tentando viver com a armadura de outra pessoa, tentando ter a personalidade de alguém, o talento de alguém, a história de alguém. Mas Deus nunca pediu para Davi ser Saul. Ele pediu para Davi ser Davi. Será que parte da sua insegurança vem de tentar viver uma vida que não foi feita para você? Talvez Deus tenha colocado algo único dentro de você. Mas enquanto você tenta copiar o caminho dos outros, sua própria força permanece escondida. E então acontece o momento que todos conhecem. Davi caminha em direção ao gigante. Golias ri. O gigante vê apenas um garoto, um pastor, alguém aparentemente fraco. Mas Davi declara algo que atravessa os séculos. Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor. E então acontece algo extraordinário. Uma pedra, um único movimento, e o gigante cai. Agora pense nisso por um momento. O que parecia ser uma desvantagem, na verdade era a arma perfeita, porque Davi não precisava lutar como um soldado, ele lutava como pastor. Isso muda completamente a forma como entendemos nossa própria vida. Aquilo que você acredita ser sua fraqueza pode ser exatamente a ferramenta que Deus quer usar. Talvez sua sensibilidade, sua forma diferente de pensar, sua história, seu passado. Nada disso é um erro. Pode ser preparação. Qual gigante está diante de você hoje?
Uma decisão difícil? Um sonho que parece grande demais? Uma voz interior dizendo que você não é capaz? Se essa história nos ensina algo, é que a autoconfiança verdadeira não nasce da ausência de medo. Ela nasce da confiança em Deus no meio do medo. E isso nos leva a algo muito prático. Porque histórias inspiram, mas transformação acontece quando aplicamos princípios. Então deixa eu compartilhar 3 passos simples que podem começar a mudar sua autoconfiança a partir de hoje. O primeiro passo é reconhecer as mentiras que você acredita sobre si mesmo. Muitas inseguranças não vêm da realidade, vêm de histórias que repetimos dentro da mente. Histórias que talvez começaram na infância. Histórias criadas por comparações. Histórias alimentadas por falhas. Qual frase negativa você repete sobre si mesmo? Eu nunca consigo. Eu não sou capaz. Eu sempre estrago tudo. Comece a questionar essas frases, porque muitas delas simplesmente não são verdade. O segundo passo é lembrar das vitórias silenciosas da sua vida. Assim como Davi lembrou do leão e do urso, faça o mesmo. Momentos em que você pensou que não conseguiria, mas conseguiu. Momentos em que Deus abriu caminhos inesperados. Momentos em que você resistiu, mesmo quando tudo parecia difícil. Essas memórias são combustível para a sua confiança. Elas lembram que você não começou hoje e que Deus não abandonou sua jornada. E o terceiro passo é criar um hábito espiritual de confiança diária, não apenas quando os gigantes aparecem, mas todos os dias. Isso pode ser simples. Uma oração pela manhã, alguns minutos lendo a Bíblia, um momento de silêncio para alinhar seu coração com Deus, porque quando sua identidade está ancorada em algo eterno, as opiniões temporárias das pessoas perdem força. Deixa eu te perguntar algo importante. Qual desses 3 passos você sente que precisa começar hoje? Comente aqui. Eu realmente quero saber. Talvez sua história esteja apenas começando. Talvez os gigantes que você vê hoje sejam apenas o cenário onde sua coragem será revelada. Assim como aconteceu com um jovem pastor que ninguém levou a sério, mas que Deus viu de forma diferente. E talvez Deus esteja vendo algo em você que você ainda não consegue enxergar. Algo maior, algo mais forte, algo cheio de propósito. Então, quando a voz da insegurança aparecer novamente, lembre-se disso. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ser o mais forte. Você não precisa ser o mais preparado. Você só precisa caminhar com fé, usando as pedras que Deus colocou em suas mãos. E quando fizer isso, gigantes começam a cair. Que o eco da sua alma acompanhe a sua jornada.